A igreja Vivendo um Novo Tempo está ainda mais linda e preparada para receber você e sua família. Com uma fachada totalmente nova, moderna e acolhedora, e uma iluminação deslumbrante que valoriza cada detalhe, nosso espaço foi pensado para proporcionar uma experiência única. Agora contamos também com placas acústicas que melhoram significativamente a qualidade do som, tornando cada louvor e mensagem ainda mais impactante e agradável. Além disso, nossa igreja oferece fácil acesso, localizada próxima ao Terminal Jardim Britânia, na Rua Diego Velázquez, 105. Siga-nos no Instagram Vivendo um Novo Tempo Igreja e acompanhe tudo o que Deus tem feito em nosso meio. Venha e traga sua família. Vivendo um Novo Tempo, um lugar para pertencer. Presença, Senhor, nesta noite seja palpável, que nós possamos sentir a Tua presença de uma forma especial, que nesta noite o Senhor possa ter a liberdade para falar, para agir e trabalhar na vida de cada um de nós, e que nós possamos ser alcançados e tocados pelo Teu poder, e que as nossas vidas, Senhor, seja marcada nesta noite. Derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a virtude que vem do alto. Ó Deus, que o Senhor revista a Tua igreja nesta noite, e que o Espírito Santo do Senhor seja derramado em nossas vidas. Esse é o clamor da Tua igreja, esse é o clamor do Teu povo. Que o Senhor possa vir sobre nós com poder, que o Teu Espírito Santo, Senhor, invada este lugar, e que cada vida, meu Pai amado, possa ter uma experiência sobrenatural, e que nós possamos ser marcados, selados pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com o Teu poder e a Tua glória. É o que nós oramos e o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Oh, que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite. Que bom que você está aqui, escolheu estar aqui. Estar em um culto, estar na presença de Deus é uma escolha, né? A gente escolhe vir ou não vir. A gente escolhe entrar na presença de Deus ou não. Nós escolhemos a melhor parte, como diz o hino, a boa parte. Por isso que aquele hino que nós cantávamos, ele é muito bom, que ele diz, bom é estarmos aqui louvando a Deus. E isso é bom, é maravilhoso, e para nós é bênção e é edificante. Bom, eu quero ler com você Mateus capítulo 25, quarta-feira eu preguei aqui, e a Paula ministrou, e a Paula fez menção de um texto que nós meditamos, né? Que Deus tinha falado ao meu coração e nós ministramos a palavra do Senhor. E hoje não foi diferente. Eu vou pregar sobre Mateus 25 e é propício porque é a noite em que os músicos lançaram esse hino tão bonito, tão abençoado, falando sobre exatamente esta passagem da palavra do Senhor. Mateus 25, do 1 ao 13, eu quero ler com você a palavra que diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, ou imprudentes, em outras passagens. As loucas, as imprudentes, tomando as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, se cansaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Fecha sua Bíblia. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, estamos aqui mais uma vez com uma expectativa muito grande de ouvir a Tua voz, de ouvir a Sua palavra falando ao nosso coração. Que nós possamos agora receber tudo que está no Teu coração para o nosso coração. Fala conosco, usa a minha vida pela Sua misericórdia, que eu seja apenas um instrumento nas Suas mãos. Eu sei que o inimigo luta com desatenção, com preocupação, com ansiedade, muitas das vezes querendo dispersar a nossa mente, mas nós oramos agora e pedimos que a nossa mente esteja cativa totalmente a ouvir a Tua palavra. Assim eu peço, oro e agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, tome o seu assento, por favor. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala acerca de um juízo. Obrigado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele nos julgará. Primeiro, a igreja. Depois, o segundo julgamento virá sobre o mundo. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. Deus julgará as pessoas, tanto as que estão dentro da igreja, como Ele também terá um outro juízo para todo aquele que está fora da igreja. Então, aqueles que estão fora da igreja e que estão no mundo, certamente terão também sobre si um julgamento. Deus só julgará as pessoas que estão dentro da igreja e os que estão fora. E todo julgamento, ele tem apenas duas sentenças: condenação ou absolvição. Não tem outra sentença. Diante de um juiz, nós entendemos que quando há o julgamento, e esse julgamento, ele termina, há dois tipos de sentença: a condenação ou a absolvição. Mas Deus julgará a igreja? Sim, Ele vai começar por aqui. Coloca para mim aqui, por favor, 1 Pedro 4,17. Não dá para colocar? Não? Deu problema? Então eu vou ler aqui. 1 Pedro 4,17. Está com a Bíblia agora, irmão? Nós vamos ver se você veio de Bíblia ou está só de carona, hein? Aí. 1 Pedro 4,17, a Bíblia fala disso. Ela diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, primeiro, o julgamento começa pela igreja. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então Pedro, ele fala que o julgamento de Deus, ele começa pela igreja. Ele não começa lá fora.
ele começa aqui dentro. É como a parábola do trigo e do joio. Como em todo lugar há o verdadeiro e o falso, na igreja, querido, não é diferente. A igreja, ela é um lugar onde Deus trará o juízo, por quê? Porque Ele vai separar o trigo do joio. O trigo, ele tem, o joio, ele tem uma semelhança muito grande com o trigo. Então, no dia certo, Deus irá separar o falso do verdadeiro. Ele vai separar o trigo do joio. Mesmo que seja muito semelhante, parecido, igual, ele, o justo juiz, ele sabe quem é quem. Ele sabe separar. Nós lemos aqui o versículo de número 1, diz: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui está falando de um casamento. Era de costume, na época, entre os judeus, uma tradição. Havia duas fases no casamento judaico. Na primeira fase, o noivo ia até a casa da noiva para ali cumprir certas cerimônias religiosas e fazer alguns acertos familiares. Então o noivo ia, passava um tempo ali com a família da noiva, combinava o casamento, fazia alguns acertos ali entre eles, havia uma cerimônia religiosa, só que depois o noivo ele ia embora. E o noivo então, ele voltava depois e levava para sua casa a noiva, e ali então haveria um reinício das festividades. E Jesus aqui, ele faz uma comparação, usando essa situação, com relação à sua segunda vinda. Isso aqui está falando a respeito do arrebatamento. Primeiro, a primeira vinda do Senhor, ele veio para salvar. Mas a Bíblia diz que ele foi, mas um dia ele voltará para buscar a sua noiva. Jesus, primeiro, quando ele veio ao mundo na sua primeira vinda, ele veio para os pecadores. Mas a Bíblia diz que quando ele voltar pela segunda vez, ele virá para buscar os arrependidos, para buscar os salvos, para buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por aqueles que o aceitaram e o receberam como Senhor e Salvador, e se tornou a noiva de Cristo. Ele virá para nos buscar, para te buscar, para me buscar. Por isso que aqui no texto, Jesus fala da espera da noiva pelo noivo. Então Jesus, ele usa aqui a parábola das 10 virgens. Ora, ele começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante, comparado, às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao seu encontro. É interessante que esse texto tem tudo a ver com a vinda de Jesus, com o arrebatamento. É o nome dado à segunda vinda de Jesus. Quando ele voltar, quando ele vier buscar a mim, buscar a você, buscar a igreja dele na face da terra, esse grande acontecimento é chamado na Bíblia de arrebatamento. A Bíblia, de uma forma figurada, diz que a igreja é a noiva de Jesus. Jesus é o noivo. E essa tradição judaica que acontecia lá atrás, ela fazia alusão à volta do arrebatamento de Cristo. Quando o noivo, que é Jesus, ele voltar, ele virá e ficaremos aqui, esperando a sua volta. Mas quando Jesus vier, ele não pisará na terra. Ele ficará nas nuvens.
E nós, a noiva, a igreja, iremos ao seu encontro. Haverá um soar de uma trombeta. E esse será o sinal do arrebatamento no mundo espiritual. Quem vai ouvir este som? Todas as pessoas? Não. Quem vai assistir o arrebatamento? Todas as pessoas? Não. O arrebatamento não é para o ímpio, o arrebatamento não é para o incrédulo, o arrebatamento não é para aquelas pessoas que se esqueceram de Deus. O arrebatamento é unicamente para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que só aquele que for salvo poderá estar dormindo, trabalhando, cultuando, passeando, viajando, aonde ele estiver. Haverá uma identificação dentro dele, chamado Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele identifica os salvos, e esses salvos estão marcados. Estes salvos já estão com o sinal, eles têm o Espírito Santo dentro deles. Então, nós estaremos em algum lugar e de repente as trombetas vão tocar. E nessa hora, somente os salvos ouvirão as trombetas tocar. E quando as trombetas tocarem, será a fração de milésimo de segundos. Será muito rápido. A Bíblia diz que o arrebatamento será tão rápido que ele é comparado, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se prostra no Ocidente, assim é a vinda do Filho do Homem. Você, quando olha o relâmpago, você só vê o clarão. Aconteceu. Ele continua dizendo, assim será o arrebatamento, num abrir e piscar de olhos. Isso é milésimos de segundos, não dá para cronometrar. A volta de Cristo será assim, rápida, repentina, sem aviso prévio. Então a Bíblia, ela fala aqui para nós que o arrebatamento é algo que vai acontecer. E a Bíblia também nos diz que o noivo, ele virá. E quando ele vier e as trombetas tocarem, nós subiremos. E nada deste mundo entrará na eternidade. Então, eu não sei se você já viu o filme do arrebatamento, vai ficar um punhado de roupa no chão, relógio, anel, aliança, o óculos, vai subir somente o seu espírito, e você receberá um corpo glorificado. No céu não entra carne e sangue, no céu não entra pecado. E as pessoas aqui vão ver o arrebatamento acontecer? Não, porque não será algo visível, será algo invisível. O arrebatamento não é para os que ficam. O arrebatamento é para os que são salvos, para os que vão subir. A Bíblia diz que, dentre as 10 noivas, a Bíblia deixa bem claro, ela fala, 5 eram prudentes, e as outras 5 eram imprudentes. Naquela época, não existia a energia elétrica que nós temos hoje. E o texto diz que a vinda do noivo, o fato, aconteceu à meia-noite. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela fala que o meio é um período crítico, perigoso e de alerta. O meio é um perigo que é um momento perigoso. Porque quando você lê Gênesis, a Bíblia diz que Deus coloca uma condição: de todas as árvores do jardim comereis, menos a que está no árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis. Quando você olha Deus trazendo um juízo para o Egito,
Deus tinha separado o seu povo do Egito. O seu povo vivia numa vilinha no canto do Egito, chamado Gósen. Lá viviam os hebreus, o povo de Deus. Uma das pragas, a 10ª, Deus fala assim para o povo: vocês agora vão entrar na casa de vocês, vão matar um cordeiro, e com o sangue vocês vão marcar os umbrais da porta. E há de ser que à meia-noite, olha o meio aqui, à meia-noite, o anjo da morte passará por todo o Egito e matará todos os primogênitos dos animais e dos homens. A primeira cria, o primeiro filhote, o primeiro filho, todos serão dizimados. Mas aonde houver a marca do sangue, o anjo entrará, olhará e passará, e não trará juízo sobre aqueles. E a Bíblia diz que meia-noite, o anjo da morte entra dentro do Egito e sai matando, desde o campo, desde os animais, o primogênito, e vai entrando no Egito e vai tirando os primogênitos, matando os primogênitos, até o palácio de Faraó, até matar o seu primogênito. Porém, a Bíblia ela fala algo, que a misericórdia de Deus precede o juízo. Então havia um povo, que era o povo de Deus, os hebreus, que Deus teve misericórdia, e mesmo o anjo da morte, assolando o Egito à meia-noite, nenhum mal aconteceu a eles. Houve gritaria e desespero à noite no Egito, porque em cada lar havia um morto, mas o povo de Deus estava debaixo da bênção e da proteção do Senhor. A Bíblia, ela fala também de um outro período, de um outro momento perigoso, que é o meio. A Bíblia, ela está falando aqui, querido, que à meia-noite veio o noivo buscar a sua noiva. Abacuque, ele faz uma oração interessante. Ele faz uma oração e diz: Senhor, aviva a tua obra no começo, aviva a tua obra no fim. Não. Abacuque, o profeta, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O meio é um período crucial na minha vida e na sua vida. Salvação tem começo, tem meio e tem fim. Alguém se converte e naquela empolgação, naquela animação, pensa que salvação é por alguns dias. Então alguém se converte, passa-se alguns dias, algumas semanas, aquela alegria, aquela empolgação, aquele ânimo, passa-se alguns meses, vem as lutas, vem as dificuldades. Então, aquela pessoa no meio do caminho, ela desiste, ela abandona a sua salvação. O meio para alguns pode durar algumas semanas, o meio para alguns pode durar alguns anos, ou o meio para alguns pode durar algumas décadas. Todo aquele que se afasta dos caminhos do Senhor e que se desvia, ele não concluiu a sua maratona espiritual, ele parou no meio. Ela parou no meio. Então o meio, ele é um momento perigoso. Eu amo aquela passagem, depois eu vou mencionar ela aqui, de Salomão, que ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Na vida, na caminhada espiritual, quando você decide caminhar com Jesus, você tem um fim. Você não pode parar no meio. Você tem que vencer a linha de chegada. Para o maratonista, querido, o momento de ápice, o melhor momento da corrida, não é a saída, é a chegada. É legal você ver lá a maratona, a São Silvestre,
Tem milhares de pessoas que sabem que não são competentes, profissionais, preparados para poder ganhar a corrida. São milhares de pessoas, e ali no meio tem profissionais e amadores. Mas o desafio do maratonista amador é chegar e concluir a prova. O alpinista que escala o Monte Everest, o Himalaia, o legal dele não é o pé do monte. A realização e a conquista dele é chegar no cume do monte. É chegar lá e dizer, puxa, eu venci. Eu cheguei. A graça da salvação não é caminhar com Jesus por algum tempo, mas é chegar até o fim. Porque a promessa de Deus, para mim e para você, é uma única. Aquele que perseverar até o fim, verá a recompensa, será salvo. Nós estamos numa maratona, querido. E nós não estamos aqui como a alusão do apóstolo Paulo, falando das maratonas da Grécia, que os corredores corriam por uma coroa de louros, por um troféu. Eu e você, no mundo espiritual, cada um na sua maratona, todo dia, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Esse será o seu troféu, a sua recompensa. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a premiação que o Senhor tem para mim e para você. E eu quero dizer que enquanto você estiver perseverando, enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver insistindo, enquanto você estiver chorando, o Senhor está confeccionando a sua coroa, para que naquele dia, seja quando você tombar ao solo, ou quando o Senhor vier nas nuvens para te buscar, a tua coroa, a vida eterna, a salvação que você tanto desejou, anelou, chorou por ela, esperou por ela, Ele vai dizer, seja bem-vindos, benditos do meu Pai. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Entrai pelos portões das mansões celestiais, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Há uma recompensa para todos aqueles que não desistirem, para todos aqueles que continuarem na sua maratona. O texto diz que as noivas passaram o dia esperando o noivo, mas o noivo demorou. Chegou a noite. A única maneira delas iluminarem a casa era através de uma lamparina. Dentro dessa lamparina havia uma espécie de uma buchinha para umedecer, ou um cordãozinho umedecido com azeite, com óleo. As imprudentes, elas não tiveram o cuidado de guardar o azeite. O azeite era para dentro da lamparina, mas eles tinham uma vasilha, e a Bíblia fala isso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Tinha um depósito. Elas sabiam que o noivo poderia demorar. E nessa espera, nessa demora, o azeite da lamparina poderia acabar. Mas a prudência é a diferença. Alguém diz, nisto insiste a sabedoria. O sábio ouve o louco, mas o louco não ouve o sábio. Entendeu? Alguém disse, cuidado, ouve aí o conselho. Pode ser que vocês precisam de mais azeite, é melhor guardar. Alguém imprudente, e a Bíblia chama até de louco, não se atentou para isso. Alguém ouviu um conselho,
alguém foi sábio. É melhor viver prudentemente. É melhor estar vigilante. É melhor estar atento. Então, a Bíblia, ela diz algo interessante. Que o azeite, em um determinado momento, acabou. O azeite que havia só na lamparina acabou. Porém, as 5 prudentes, elas tinham azeite na lamparina e na vasilha. Então, elas encheram a lamparina com o azeite que tinha na vasilha. O versículo de número 5, ele vai dizer que, demorando o noivo, todas elas se cansaram e dormiram. Dormir aqui é um estado de distração. Dormir aqui é um estado de desatenção. É estar desligado. Quando você está dormindo, você está desligado, desatento, totalmente distraído. É exatamente assim que muitos crentes hoje estão vivendo. Desligados, distraídos, desatentos, vivendo uma vida cristã, sem compromisso, de qualquer jeito, imprudente, desatento. As noivas, elas representam 2 tipos de pessoas que tem na igreja. 2 grupos de pessoas que tem na igreja. Tem um crente atento, vigilante, constante, que está preparado, orando, jejuando, se consagrando. Mas tem um outro grupo de crente na igreja, e isso aqui é bíblico, que está brincando, que está distraído, que está disperso e que vive de forma imprudente. As imprudentes estavam vivendo assim. Elas sabiam que o noivo iria vir. Mesmo assim, elas estavam despreparadas. Alguns pensam assim: eu estou na igreja há 10 anos, 15 anos, esperando Jesus voltar e até agora ele não voltou. Alguém diz assim: nossa, minha mãe dizia que Jesus estava voltando e até agora não voltou. Alguém vai um pouco mais longe e diz: minha avó já dizia que Jesus estava voltando e até hoje não voltou. Alguém diz: minha bisavó, até a bisavó a gente lembra, daí para trás não tem recordação. Minha bisavó dizia que Jesus estava voltando. Alguns pensam dessa forma. E essa aparente demora, para alguns, traz um relaxamento. E alguém, nessa canseira de esperar, em algum momento diz assim: olha, eu acho que dá para tirar uma sonequinha. Eu acho que dá para dar uma voltinha lá no mundo, com umas amigas que eu conheci agora, com uns amigos que eu conheci agora, tão legal, tão para frente, olha, são diferentes. Eu acho que dá para fazer algumas coisinhas lá fora, depois eu volto. Dá para eu conhecer lugares lá fora, depois eu volto. Dá para conhecer pessoas lá fora, depois eu volto. Eu acho que dá tempo, porque nas minhas contas, eu acho que Jesus vai demorar mais um pouquinho. Eu conheço desviado. Parece que ele sabe o dia da volta de Jesus, a gente não. Porque eles brincam, eles debocham, eles falam assim: não, Jesus não vai voltar agora não. E eles têm uma certeza. Porque a vida e o estilo deles dá a entender que realmente ele está convicto. Não vai voltar agora não. Olha, eu acho, olha o cara, ele tem essa audácia de dizer assim: eu acho que ainda vai demorar uns 10 anos para Jesus voltar. Eu acho que vai demorar uns 20 anos, tem desviado que já tem a data. Alguém perguntou para Jesus: quando será a sua vinda? Ele falou: ninguém sabe,
nem os homens, nem os anjos, nem o Filho de Deus. Ele não sabia porque ele estava no mundo, agora ele está à destra de Deus Pai. Agora ele sabe o dia e a hora. Mas o que ele quer dizer? Como ninguém sabe, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Ele vai voltar, é fato. Ele não mente, ele prometeu. Ele vai voltar, é promessa dele. Só que ele já disse, quando eu voltar, essa parábola diz quem ele vai levar. Não é quem está se preparando. Não é quem vive se preparando. É quem está preparado. Há uma diferença enorme. Quem estiver preparando, ou se preparando para o arrebatamento, que ninguém sabe o dia e a hora, quando será, ele vive assim. Daqui uns dias eu peço perdão. Eu briguei com fulano, estou sem conversar, estou em inimizade, daqui a pouco eu peço perdão para ele. Ele vai se preparando. Eu estou pecando, mas daqui a pouco eu paro. Daqui a pouco eu não faço mais isso. Ele está se preparando. Eu ainda estou fazendo umas coisas erradas, mas eu estou me preparando para parar de fazer essas coisas erradas. Cuidado com isso. Porque quando Jesus voltar, eu disse para você que não vai dar tempo de fazer nada. Espera aí, Jesus, segura um pouquinho aí, que eu estou me preparando. Eu vou pedir perdão, eu estou brigado, eu estou em inimizade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou corrigir minha vida aqui, eu vou ligar para uma pessoa, eu vou até a casa da pessoa. Jesus virá não para quem está se preparando, mas é para quem está preparado. É assim que nós devemos viver, querido, dessa forma. Meia-noite é a hora em que tudo está quieto, sossegado, tranquilo. E tem muitos crentes vivendo, espiritualmente falando, à meia-noite. De repente, a Bíblia diz que alguém grita: eis aí o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Quando as noivas ouviram alguém dizer que o noivo estava vindo, as noivas se despertam, levantam-se, e imediatamente elas pegam as suas lâmpadas, que era a lâmpada, a luz da época, e elas então, imediatamente, quando elas vão ver, as lâmpadas estão apagadas, elas estão sem azeite, mas havia um depósito. Havia uma vasilha, havia alguém que estava prudentemente esperando a volta e a vinda do seu noivo. Então, imediatamente, elas acendem a lâmpada, a lamparina. Aí as imprudentes correm e pegam a sua lamparina. A luz acabou, e não tinha azeite, e não tinha o óleo. Então, elas ficam desesperadas. Elas ficam preocupadas. As prudentes pegaram as vasilhas, derramaram azeite nas suas lamparinas e acenderam. Porém, as imprudentes gritaram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E o versículo 9, dá para pôr agora? 25, do 9 ao 13? Eu vou ler com você. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Sabe o que isso quer dizer? Salvação é individual, irmão. Você que é filha, você que é filho, você que é jovem, adolescente, sua salvação é individual. Você que é pai, mãe, esposa, amigo, sua salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém, e ninguém pode me salvar. Eu escolho ser salvo. Eu decido ser salvo. Então a Bíblia, ela diz aqui: as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Viu aqui? Ele veio para quem estava preparado. E fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que fez a diferença entre as noivas prudentes e imprudentes foi um pequeno detalhe que fez a diferença. Salomão disse: em todo tempo seja alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ter comunhão pessoal com Jesus. Quem não tem o Espírito Santo não tem como ter comunhão com Jesus. Jesus vai voltar e só vai se encontrar com Ele quem tiver a marca, o selo do Espírito Santo na vida dele. Por isso que a Bíblia diz: em todo tempo seja branca as suas vestes. Sabe o que é isso? Santidade. E é assim que nós devemos viver. Seguir a paz com todos. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, vestes brancas simbolizam santidade. E nessa noite o Senhor quer purificar as suas vestes. Coloca aqui para mim, acho que é Isaías 1,18, por favor. Há uma promessa. A palavra do Senhor diz assim: vinde então e raciocinemos, ou em outra tradução mais antiga, arrazoemos, discutimos. Juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, é um vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso aqui são vestes puras e santas. E se há alguma coisa salpicando ou manchando as minhas vestes, as suas vestes, clame o sangue de Jesus. E Ele nos limpará e nos purificará de todo o pecado. Então, se as suas vestes estão brancas e o azeite está sobre a sua cabeça, você é salvo. Tinha um hino, quando eu era jovem, que a gente cantava assim, como é que é? Jesus, quando eu era jovem a minha memória era melhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É assim que a gente tem que viver. É assim, jovem, que você precisa viver. É assim que nós precisamos viver. Sabe, querido, encerro a minha palavra dizendo algo para nossa reflexão. A parábola, ela não critica as virgens por dormir. Afinal, os dois grupos de virgens fizeram isso. Elas dormiram. Mas a crítica é feita para aquelas que estavam despreparadas. O problema, querido, não foi o sono, até porque todas cansaram, as prudentes e as imprudentes, todas elas dormiram. Nós podemos, durante a espera do nosso noivo, se cansar. O que nós não podemos é desistir.
Todo mundo cansa. E o cansaço, ele faz parte. A Bíblia diz que por muito se esperar, o coração desfalece. Provérbios fala isso. Agora, querido, todas dormiram? Normal, todas dormiram. Todas cansaram? Normal. Todas cansaram. E a crítica não está para quem dormiu ou para quem se cansou. A crítica está para aquelas que desistiram. As 5 imprudentes desistiram. A gente sempre diz que a salvação ela tem que ter um começo, meio e fim. Eclesiastes 7:8 diz Salomão: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. No que diz respeito, querido, a servir a Deus, a caminhar com Cristo, eu encerro dizendo isso. Não importa se você começa mais ou menos. Muitas pessoas, quando começa com Cristo, levanta e cai. Mas ele vai lá e levanta de novo. E ele de repente cai, mas ele levanta de novo. E chega um momento da vida dele que ele consegue ter uma... Não é consistência. Constância, obrigado. Ele tem uma constância, ele tem uma firmeza agora no seu caminhar. Pode até ser que ele começou mal, mas ele vai terminar bem. O problema é começar bem, terminar mal. Encerro dizendo, salvação tem começo, meio e fim. Se você não terminar bem o fim, todos os seus anos no Evangelho, todas as suas orações, todos os seus jejuns, todas as suas lágrimas, toda a sua perseverança, todos os cultos que você veio, vigília, monte, consagração, perseverança, de nada valeu. De nada valeu. Se no dia em que Jesus vier ao teu encontro, seja através da morte ou do arrebatamento, e nós não formos salvos, todos os meus 31 anos de convertido foram em vão, porque eu terminei mal. Você está entendendo? Então hoje nós estamos tendo uma chance aqui, pela palavra, de poder, de alguma maneira, colocar a nossa vida no prumo, de alguma maneira, refletirmos, analisarmos a nossa vida, fazermos uma visão introspectiva para dentro de nós. E como diz Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Examina a tua vida, que eu examino a minha. Eu não tenho direito de examinar a sua, e você não tem o direito de examinar a minha. Cada um cuida da sua própria vida. Cada um zela pela sua salvação. Cada um lute pela sua salvação. Sabe, querido, o erro não foi porque elas dormiram. O erro não foi por elas terem descansado. O erro foi por não estarem preparadas. Jesus nos advertiu que na nossa perseverança está a nossa vitória. A vigilância, a prudência é aquela que nos prepara para uma grande espera. É fácil esperar um pouco. Não sei se você ainda vai no banco, hoje é raro, mas aonde que tem fila hoje? Na onde? Na Caixa Econômica tem fila, aquele banco é terrível. Porque lá, tudo do governo está lá. Você vai na Caixa, tem fila. Esperar 10 minutos, eu acho que você tem paciência para isso. Sua paciência tem limite. Você vai lá na Caixa, você vai lá no órgão público lá. 10 minutos você espera. Dá meia hora, muda teu humor. 1 hora, você já começa a ficar... Já começa a olhar para o atendente com olhos de ódio. Já começa a pegar um ranço pelo atendente. 2 horas, isso é perigoso já ir para a carne. Já ficar bravo, xingando, revoltado, misericórdia. Oh, Jesus, queima ele, Jesus. Queima ela, Jesus.
Esperar um pouquinho é fácil. A diferença do salvo é esperar com paciência. Salmo de número 40. Esperar com paciência. É aí que está o segredo de aguardar o noivo. É esperar chutando tudo. É esperar comendo unha. É esperar puxando o cabelo. É esperando dando cabeçada na parede. Não. É esperar com paciência no Senhor. O segredo é esperar e confiar. A demora da volta de Cristo separa os preparados dos despreparados. E precisamos estar preparados todos os dias das nossas vidas. Estar preparados apenas por um momento para a volta de Cristo não serve para nada. Estar preparando apenas para o momento da volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos, e isso pode significar uma longa espera. E aí que você não vai desistir. Mateus 24, 42, põe aqui por favor. Olha o que diz lá. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se tem uma coisa que nós temos em comum, é que nós temos uma mesma espera pela mesma pessoa, pelo nosso Senhor. Fato. Você está preparado para o momento? Ou você está preparado para todo momento? Se você está preparado só para o momento da volta, está errado. Como é que você vai viver até lá? Você precisa estar vivendo preparado para todo momento. Até porque você não sabe. Talvez você está esperando só o arrebatamento. Quem garante que você vai dormir e vai acordar amanhã de manhã? Quem garante que nós chegaremos na nossa casa? Quem pode garantir isso? Quem fica preparado para o momento, ele se cansa de esperar e ele desiste. Mas quem está preparado para todo momento, não desiste. Assim foi a vida das 5 noivas prudentes. Ele virá. Não para os que estão se preparando, mas para aqueles que estão preparados. A pergunta que encerra a minha mensagem, para nós orarmos é: como está a sua lamparina? Melhor, para você entender, como está a sua vida? Eu não vou perguntar para você da minha, cada um cuida da sua. Estou perguntando para você olhar para a tua vida. Tem azeite aí? Tem a presença do Espírito Santo aí dentro dessa lamparina? Tem óleo aí dentro? Tem depósito aí dentro? Você está cheio da presença? Ou você está vazio da presença? A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não é pouco, não é metade, mas é cheio do Espírito Santo. É assim, dessa forma, que nós vivemos preparados. Agora, eu posso me encher por você? Não. Você pode se encher por mim? Não. Por um simples motivo. Salvação é escolha. Salvação é algo pessoal. Salvação é individual. Quero que você fique em pé, por favor. Feche os teus olhos. Reflita. Como está a sua vida? Como está a sua lamparina? Você está cheio? Você está pela metade? Você está vazio? Ele só vai vir buscar quem estiver cheio.
Ele só vai vir buscar quem estiver cheia. Como é que você tem vivido? Esperado o momento do arrebatamento, preparando-se para esse momento, ou você vive preparado para todo e qualquer momento? Sua vida está preparada ou despreparada? Eu quero que você nessa noite olhe para dentro de você, faça uma análise e comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Se você precisa ser cheio, é um tempo em que o Senhor quer encher a sua vida, porque Jesus está voltando para você, Jesus está voltando para mim, e não vai dar tempo de nós nos prepararmos. O momento de se preparar é agora, é nesse exato momento, não é amanhã, não é depois da manhã, não é a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não, esse é o momento, agora é a hora, e você tem que se preparar, é agora, eu tenho que me preparar, é agora, porque Ele virá, e quando Ele vier, eu devo estar totalmente preparado para o encontro com o noivo. E eu quero que você agora comece a falar com o Senhor e diga a Ele: Espírito Santo, entra na minha vida e me preenche, entra na minha vida, Senhor, agora, e ocupe todos os espaços, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça e que o Senhor inunde a minha vida, que o Senhor venha tomar a minha vida, de tal maneira que eu possa soberjar, de tal maneira, Senhor, que a Tua presença venha fluir de dentro de mim, que este rio da Tua presença emane de dentro de mim. Toma minha mente cativa, toma meus pensamentos, meu olhar, meu ouvir, meu falar, toma meu coração, meus sentimentos, minha vontade, o meu caminhar. Espírito Santo, domine a minha vida, controle a minha vida, guie as minhas decisões, guie as minhas atitudes, livra-me do mal, livra-me, Senhor, da tentação, livra-me do pecado, que o Senhor venha me preencher e que eu seja totalmente pleno da Tua presença, cheio da Tua presença. Ó Senhor, aviva as nossas vidas no meio dos anos, aviva o Teu povo no meio dos anos, aviva, Senhor, a Tua igreja no meio dos anos, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver e desfrutar de todas as promessas para aquele que perseverar até o fim, para aqueles que forem salvos, Senhor, que nós possamos alcançar a tão sonhada vida eterna. É o que nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, glorifique a Ele.